foi a postura do ministro Fernando Haddad. Pela primeira vez, eu conheço o Haddad há muito tempo, pela primeira vez eu vi o Haddad com pôs o punhal nos dentes e saiu para a luta aí, sabe? Ele realmente, ele, com essa questão da reforma tributária, que esse pessoal é impressionante, são eles, nós contra eles. Você está querendo, gente, você tem algo profundamente capitalista, que é o sistema tributário. E dentro do sistema tributário, você tem algo que é minimamente civilizatório, que é a progressividade. O que é progressividade? É o seguinte: os primeiros reais que você recebe são para sua subsistência, comprar alimentos. Então, todos esses reais são isentos, seja para quem ganha mais, seja para quem ganha menos. Para quem ganha menos. Depois, à medida que vai subindo a renda, você tem as novas alíquotas que vão surgindo. De tal maneira que quem ganha mais tem que pagar proporcionalmente mais do que quem ganha menos. Proporcionalmente. Não estou falando em termos nominais. E daí o que acontece? O PT nunca abraçou a tese da justiça tributária. Por quê? Porque você teve um período, segundo o governo Lula, que teve um boom das commodities, aí o país ganhou muito dinheiro. Então foi possível atender às políticas sociais e, ao mesmo tempo, sem entrar nos ganhos de todos os setores. Por isso que se falava que lá todo mundo ganhou. Agora, o que o Haddad colocou? Finalmente, o Haddad é um cartesiano, é um sujeito racional. É um sujeito que busca o aprimoramento, ele não quer coisas radicais, ele quer o aprimoramento, ele quer aquele básico de sociedades civilizadas. Né? E com essa questão do IOF, essa tentativa de golpe da parte aí do Centrão, desse moleque aí, o Hugo Mota, e tudo, ele coloca essa questão da tributação. E compara, ele está com um discurso muito forte, né? Enquanto o sujeito que ganha 1 milhão por mês paga 10% de tributação, o professor paga 30%, 25%, sem contar a tributação indireta aí nos alimentos e tudo que aumenta a carga violentamente. Né? Então, digamos, pela primeira vez você tem uma bandeira para o terceiro governo Lula. Essa bandeira é a bandeira da justiça tributária. E daí você teve essa tentativa de golpe da parte do Hugo Mota, e você tem a primeira vítima dessa indigitada disputa aí, que é a Rede Globo. A Globo ela vinha nos últimos anos aí tentando limpar a barra, tentando mostrar alguma imparcialidade aí, alguns bons comentaristas na Globo News tentando fazer contraponto. E, de repente, ela solta ontem 7 minutos de defesa do Hugo Mota, do Lira, do Eduardo Cunha, e usando os argumentos aí terríveis do Amínio Fraga. O Amínio, ele falta com a verdade. O que ele diz? Não, porque o IOF vai atingir os pequenos, porque vai impactar o crédito. Pessoal, deixa eu tentar explicar para vocês aqui que é um pouco... o que o Amínio propõe? O Amínio, com essas metas inflacionárias, o que ele propõe? Se a inflação está fora da meta, você tem que aumentar os juros, porque daí você derruba a atividade econômica e a inflação cai. Nem vamos discutir se isso é correto ou não, mas ele acha que é correto, ele defende. Quando você aumenta os juros, você aumenta como? Com a taxa Selic. Então, isso impacta toda a dívida pública. É o governo pagando para o mercado financeiro. O que o Haddad propõe com o IOF? Bom, se é para aumentar a taxa de juros, então vamos colocar o IOF. O IOF vai permitir você baixar mais à frente a Selic. E o IOF, ele tem um impacto sobre o crédito igual ao da Selic. Só que em vez de você, do Tesouro, pagar para o mercado com o aumento da Selic, não, ele vai receber em vez desse dinheiro a mais do crédito e para o bolso do Amino Fraga, ele vai para o Tesouro da República. Então você vê a maneira. E essa aliança da Globo aí, editoriais aí atacando o nosso contra eles, é um absurdo, gente. É um país de butucudos, não. Os butucudos ainda tinham uma convivência com a natureza aí que não era tão perniciosa, tão viciada que nem isso. Então você tem aí agora, de um lado, esse avanço, os BRICS avançando, um ponto muito relevante que foi colocado nas reuniões
nas discussões, você não vai ter uma moeda para substituir o dólar, mas você vai estimular cada vez mais, através dos bancos de desenvolvimento, o uso das moedas locais aí para o comércio. Ou seja, se o Brasil está comercializando com a China, o pagamento vem na moeda chinesa. E depois você tenta fazer alguma espécie de compensação e usar os mercados futuros, os derivativos e tudo, para poder dar liquidez para essa moeda. Então, você tem coisas bem interessantes acontecendo aí, e esse pacto terrível. João Dória, Globo, Eduardo Cunha, Arthur Lira e Hugo Mota. Gente, o Hugo Mota, a mãe dele foi presa em 2016 por corrupção. A avó, que era prefeita não sei de onde, foi deposta por corrupção. O pai foi processado. Ele tem parentes, primos e tudo que foram presos por corrupção. Esse é o sujeito que o Jornal Nacional colocou, fez a defesa. Não, quem é contra a Câmara é a favor da ditadura. Meu Deus do céu, nós temos uma armadilha que tem que ser tirada, que vem desde o impeachment, depois vem com o Temer, e principalmente com o Bolsonaro, de conferir um poder para a Câmara que não cabe à Câmara. A Câmara não pode controlar o orçamento. E a maneira como ela está controlando, ela está desfiando recursos, está roubando. O Jornal Nacional está a favor. Bom,